Jornal da Rede Alesp. Bem, voltamos com o nosso giro via Skype com nossos colegas repórteres. E hoje, voltando de novo aqui para falar um pouquinho sobre o que acontece no Parlamento Paulista, Melissa Araújo. Oi, voltei. Você voltou, Melissa, tudo bem? Olha, tudo bem. Antes de falar, eu vou dizer que vocês estão falando que tá frio aí. Imagine eu que estou aqui perto da represa Billings e Guarapiranga. Muito mais frio do que aí. Vamos lá, esse final de semana a gente vai pegar um inverno, né? Vamos ter um inverno um pouquinho. Com certeza. Eu queria fazer para você, amanhã a gente vai ter aqui na Assembleia a CPI das fake news, que é uma CPI que tem dado uma grande repercussão aqui dentro e fora da Assembleia, como a gente já tinha previsto pelo tema, pela importância do tema. O objeto da CPI são as eleições de 2018 e os deputados pretendem que os trabalhos dessa CPI também impactem na eleição de 2020, para que não haja propagação de fake news que interfira na balança eleitoral aí. Eu vou fazer um pequeno balanço para vocês do que aconteceu na CPI até agora, porque é importante para que a gente contextualize, uma vez que assim, a CPI está indo num ritmo bem acelerado, a gente já está indo para a 17ª, se eu não me engano, reunião da CPI, deve ser a 17ª amanhã. Então, assim, a CPI realmente está com os trabalhos bem acelerados. Então, para contextualizar as pessoas, a gente já recebeu na CPI especialistas para contextualizar do que se trata as fake news, o que é considerado fake news. A gente lembra também que tem um projeto em tramitação na Câmara, assim como tem uma CPMI na Câmara tratando desse mesmo assunto. Então, a CPI de São Paulo tem essa intenção de não fazer a mesma coisa. Claro que uma hora ou outra os assuntos vão ser parecidos, mas a intenção dos deputados é ir por um outro caminho e ir mais para a eleição do estado de São Paulo. Então, a contextualização dos especialistas foi uma parte muito importante para que os parlamentares tivessem em mente o que realmente é considerado fake news juridicamente, socialmente, o que é considerado fake news, né? E aí a gente destaca uma coisa que é muito importante. Geralmente os sites de desinformação, esse é um termo que eles adotaram aí ao longo das oitivas. Por quê? O que acontece? Quando você fala fake news, as pessoas se condicionaram a falar fake news da notícia que você não concorda. Essa notícia é fake. Não necessariamente ela é fake. Ela, na verdade, é uma notícia que as pessoas não se agradam com ela e falam que é fake. Então, por isso que o termo mais correto é desinformação, que aí realmente é uma notícia falsa que não foi apurada como o jornalismo profissional faz. Isso é importante salientar, porque geralmente esses sites de notícias falsas, eles se travestem de conteúdo noticioso e jornalístico para dar credibilidade para aquele assunto. Então, esse é um dos pontos que os especialistas explicaram muito bem aí ao longo do tempo e trouxeram para a gente. A gente recebeu também os especialistas, como eu falei, representantes das principais redes sociais aqui no Brasil, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google. A gente recebeu os representantes dessas redes sociais para que eles dissessem o que eles estão fazendo para combater a desinformação, né? A gente lembra que o brasileiro consome muito as redes sociais e que, obviamente, que as redes sociais é um veículo propagador de notícia falsa. Então, se as redes sociais não tomarem uma providência, eles servirão de instrumento para que a notícia chegue a cada vez mais pessoas, né? Então, essa vinda das redes sociais foi muito importante. Os deputados fizeram vários questionamentos aí com relação ao algoritmo que eles usam. Uma pergunta que foi recorrente aí, o deputado Arthur Duval fez nessas oitivas, foi sobre
qual que é a garantia que eles têm de que o algoritmo não vai beneficiar o político A mais do que o político B, porque se, por exemplo, ele faz uma publicação na página dele, um grupo se organiza e vai lá e escreve embaixo, fake, 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 fake. Com isso, o conteúdo automaticamente tem uma entrega comprometida. O algoritmo do Facebook, por exemplo, ele reduz essa entrega. Então, o deputado perguntou com relação a isso, o que a empresa tem feito para evitar que, por exemplo, ele seja prejudicado numa situação dessa. Então, foram vários questionamentos que foram levantados aí, que são bem importantes, até para a gente, como usuário, no nosso dia a dia, a gente entender como é que funciona a estrutura de comunicação de uma rede social como essa, dessa amplitude, né? E aí, lembrando que as pessoas hoje ganham dinheiro com essas redes sociais, as pessoas têm empresas que são atreladas a essas redes sociais, então é importante. E aí, para finalizar, a gente vai receber ainda parlamentares, já foram convocados alguns parlamentares, nesse primeiro momento, parlamentares federais que têm ligação com São Paulo e assessores aí da casa que podem ter alguma ligação. Mas é muito interessante, assim, o desenrolar dos trabalhos que a gente vem tendo. Os trabalhos da CPI das fake news tem sido muito efetivo, os deputados também têm pedido muito a documentação para analisar junto com essas oitivas, e aí a gente tem uma expectativa aí de um desenrolar dos trabalhos cada vez maior. É isso. Você tem alguma pergunta? Ô, Melissa, você já entrou hoje aqui, né? Mas sempre lembrando que TV Assembleia é um canal de prestação de serviço e de utilidade pública para a população. Como é que foi hoje a movimentação? Hoje é quinta-feira. Como é que foi a movimentação da casa durante a semana? Você poderia estar passando de novo um resumo, tudo o que está acontecendo e o que aconteceu na casa durante a semana inteira? Sim, essa semana a gente, como a Tayana falou na entrada dela, a gente teve alguns debates no plenário, presencialmente, né? Nós tivemos alguns debates no plenário, entre eles o do projeto 529 de 2020, que é o que promove uma reforma administrativa no Estado. A gente teve o projeto que fala das taxas judiciárias. Esse projeto foi aprovado em plenário e os deputados determinaram aí que fosse feita uma redistribuição das taxas judiciárias. Aí a gente teve também a CPI das quarteirizações, vamos ter amanhã a CPI das fake news, e aí a gente ainda está nesse processo de adaptação a esse novo ambiente presencial. Então, as comissões estão ainda nesse processo de adaptação. A gente teve comissão conjunta também essa semana para determinar a urgência de alguns projetos. Aí a gente lembra que quando o projeto entra no regime de urgência, ele tem uma tramitação mais rápida, e aí os deputados têm uma regra interna que tanto o projeto que vai para o regime de urgência quanto o que vai para plenário do determinado deputado, aquele deputado que aprovou, que conseguiu chegar nesse regime de urgência, ele volta para o final da fila. Entendeu? Então, por exemplo, a deputada Janaína teve aí agora há pouco. Vamos supor que o projeto da deputada Janaína fosse a plenário. Aí foi a plenário, fez toda a tramitação, depois as propostas da deputada Janaína voltam para o final da fila. Dessa maneira, todos os deputados conseguem ir aprovando os seus projetos de uma maneira justa, né? Todo mundo vai aprovando os seus projetos conforme é feita essa organização entre eles. Obrigada. Aí... Oi, desculpa, Melissa. Desculpa. Pode terminar. Perdão, só para finalizar que eles estão ainda em debate com relação a esse projeto 529, que é um projeto bastante complexo, como a deputada falou aí também, e outras pautas também serão analisadas em concomitância, né? É isso.
Muito obrigada, Melissa, por você ter voltado aqui, esclarecido para a gente também tudo que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje e durante a semana. Obrigada, Melissa. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Bem, o